Tá gravando no seu, maravilha. Clique barra, acho que deve ser você criou a sala, né? Tá, acho que agora foi. Agora tá vermelhinha a bolinha ali. Show. Deixa eu fechar aqui então. Vamos começar. Boa noite, meu nome é Raíza e junto com a Jéssica e com o Everton a gente vai apresentar os indicadores das empresas SLC Agrícola, Vale e Lojas Renner. Pode passar. Bom, começando pela SLC Agrícola, ela foi fundada em 1977. Ela é uma das maiores empresas de insumos nessa parte do agro do Brasil. Ela abriu capital na B3 em 2017 e ela está listada no Mercado Novo. Eu acho que tá, meu áudio tá saindo aí. No... Deixa eu fechar aqui. Tá... Um negocinho? Começar de novo? Eu tava com meu áudio. Eu tava com meu áudio aberto no computador, aí eu acho que tava saindo na gravação do vídeo. Eu acho. Tranquilo. Boa noite, meu nome é Raíza, junto com a Jéssica e com o Everton, a gente vai apresentar sobre os indicadores das empresas SLC Agrícola, Vale e Lojas Renner. Começando pela SLC Agrícola, um pouquinho da história dela, ela foi fundada em 1977, lá no Rio Grande do Sul, e ela é uma das maiores empresas do Brasil voltada para o ramo do agronegócio ali na produção de partes agrícolas. Ela abriu seu capital em 2017, né, na B3, né, e ela está listada no Mercado Novo. O seu capital social, a gente pode ver aí que tem ali, SLC Participações, ela tem quase 50% do capital social. Essa SLC Participações é uma holding familiar, então a família mesmo, ela detém quase 50% do capital da empresa. Bom, vou falar um pouco sobre a Vale. A Vale foi fundada em 1942, né, no mandato de Getúlio Vargas. Ela era uma estatal, mas foi só privatizada em 97, né, que foi privatizado para melhorar a eficiência da Vale. Hoje ela está listada no novo mercado, né? Em relação à sua composição societária, a Vale hoje ela tem 100 ações preferenciais, que são todas pertencentes ao Estado, e possui 4 milhões, mais ou menos, de ações ordinárias. Dentro dessas 4 milhões de ações ordinárias, hoje ela é bem pulverizada, né, bem dividida entre outros acionistas, né, cerca de 70% das ações ordinárias da Vale são distribuídas entre vários acionistas. Mas um percentual um pouco maior, a gente tem registrado, BlackRock, tem aproximadamente 5% da Vale, ou seja, um percentual bem grande. A Vale ela tem como principal atuação, né, o ramo de extração de minério de ferro, que é da sua fundação na década de 42, na década de 40, e ela entra em novos mercados na década de 90. Ela já entra para gestão de energia renovável, né, onde ela investe muito em descarbonização das suas operações, já que é um ramo de negócio bem agressivo ao meio ambiente. Então, ela começa também a investir na parte sustentável já na década de 90. E hoje a Vale ela tem principalmente alguns campos, né, de energia eólica e placas solares, né? E é isso. Eu vou falar um pouquinho da Renner. Ela foi fundada em 1965 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela está listada na B3 com capital aberto desde 2005. Ela tem o nível mais alto de governança. Um ponto que é bem marcante para a empresa é que ela foi uma das primeiras empresas brasileiras
com um capital 100% disperso, que não existe nenhum grupo familiar controlando ou um acionista majoritário que foi mandado sozinho. E o capital dela está distribuído em vários investidores, principalmente nos fundos nacionais e os internacionais. Ela tem um acompanhamento de perto com o desempenho da empresa e estão cobrando bastante o resultado. Então, é por isso que ela tem bastante transparência e boas práticas de gestão. E a Renner, ela se destaca como um exemplo de empresa do varejo com uma forte presença de investidores institucionais e elevados no padrão de governança, o que é um ponto positivo para os acionistas, que quando analisa o risco e a criatividade para o investimento. Pode passar. Agora, começando a falar um pouquinho sobre os indicadores. O primeiro é o de liquidez. Então, aqui a parte da liquidez geral é a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas tanto a curto e a longo prazo, e a corrente é a pagar as suas dívidas a curto prazo. Vamos começar aqui pelo geral, primeiro, a gente destacar primeiro aqui a Renner, que a Renner é o que ela manteve esse maior índice, né, das três empresas. Então, em 2022, ela está com 1,27, depois 1,29 e 2024, 1,41. Ou seja, a Renner ela vem reforçando, né, essa sua capacidade de pagar as suas despesas a longo prazo. Isso vai refletir na estratégia que ela mesma tem, né, de estar contornando ali suas dívidas e fortalecendo a sua estrutura de capital. Depois a gente vai para a Vale, que a Vale começou, a Vale é o azulzinho claro, ela começou ali em 2022 com 0,60, depois 0,61 e 0,55. Então a gente vê que aumentou um pouquinho o endividamento, principalmente pela contratação ali de financiamentos. Mas mesmo assim, ela apresenta um nível corrente e estável das suas dívidas. E a terceira linha, que é a verdinha, é a da SLC Agrícola. Então, ela começou em 2022 com 0,78, depois 0,75 e depois 0,70. Então, isso vai indicar que os recursos estão sendo bem destinados e também que ela está diminuindo um pouquinho a sua folga financeira. Em resumo, a longo prazo, quem tem uma maior estabilidade é a Vale, e a SLC, ela perde parte dessa sua folga financeira. Indo para a parte ali da liquidez corrente agora, a gente começa pela Renner de novo, que é a linha cinzinha. Ela começa lá em 2022 com 1,86, depois 1,63 e 1,61. Então, apesar de uma queda ali, ela mantém uma margem confortável, que a gente vê que é explicada pelo aumento dos fornecedores e passivos circulantes. Depois nós temos a Vale, que é a linha laranja. Então, ela veio ali de 1,12 de 2022 para 1,28 e depois 1,3 em 2024. Em 2023, né, teve esse aumento pela classificação, pela alta influência dos ativos, né? E em 2024 deu uma pequena baixada ali devido ao índice de e devido ao mercado mesmo. E a SLC, indo para a SLC agora, então ela começou de 1,33 em 2022, 0,97 e 0,66 em 2024. Isso ocorre porque a SLC sofreu uma oscilação ali no preço das commodities,
e o aumento do custo da produção agrícola, dificultando ali manter os seus, pagar suas dívidas a curto prazo. Agora, indo para a parte do endividamento, a gente vê que o endividamento mostra o quanto a empresa depende de capital de terceiros para quitar as suas dívidas, né? Então, aqui, vamos começar pela SLC, que ela teve um grande aumento ali em 2024, que esse salto representa uma dependência muito grande, né, dos capitais de terceiros, e esse comportamento está ligado diretamente ao setor agrícola, que, como foi falado lá, pelo caso dos preços das commodities, né, teve a oscilação ali, então necessita de mais financiamentos para fazer esse giro de caixa, girar toda a empresa ali. Depois nós temos a Vale, que a Vale ela continua se mantendo estável ao longo desses 3 anos. Isso mostra que ela tem uma estrutura de capital muito madura, com endividamento controlado. E também temos a Renner, que é a linha cinzinha. Ela também se manteve estável, mas ela ainda teve uma pequena queda ali em 2024, que é um processo de desalavancagem mesmo. Então, a Renner aumentou seu patrimônio líquido ao longo dos anos, e ali em 2024 ela teve uma reestruturação societária, o que favoreceu essa queda. Vou falar um pouco agora sobre a margem líquida de cada uma das empresas. A margem líquida basicamente é o quanto de lucro líquido a empresa consegue partindo da sua receita bruta, né? Então, a gente tem aqui, inicialmente, pegando pela ordem cronológica, em 2022, a Vale ela está bem destacada nesse indicador. A Vale chega a dar 42%, né, de margem líquida sobre sua receita, o que é uma margem muito elevada no mercado e comparado às outras empresas. No mesmo período, né, que foi um período de boa receita, de boa margem de lucratividade para a SLC, que também chegou a dar 14%, e para a Renner, né, que a gente estava saindo da época da pandemia em 2022, que é basicamente fomentada pelo mercado interno, ela teve também uma ótima receita, de 9%, uma ótima margem. Mas dá para se notar que essas margens ela vem diminuindo com o passar dos anos, né? Em 2023, a própria Vale cai para 19,5%, e em 2024 ela desce novamente, né, mais 5% aí para 14,77%. Essa variação da margem de lucro da Vale é muito derivada à questão da queda do preço da commodity em si, né? A gente tem uma queda do preço do minério de ferro, a gente teve o auge em 2022, o que é algo fora do padrão que aconteceu em 2021 e 2022, no caso a gente só trouxe 2022 para apresentar. E sobre a SLC, né, a gente teve também, né, uma grande alta no commodity em 2022 e ela vem caindo. E também, né, como a Rai já comentou, a gente tem um aumento dos insumos, né, do custo de matéria-prima, do custo de produção, né, do agronegócio. Pelo que a gente pesquisou, foi a fundo, a gente entendeu que um dos grandes custos, um dos grandes gargalos que aumentou foi em relação ao aumento do insumo dos fertilizantes, que hoje um dos principais importadores, os principais vendedores, o principal país que vende para a gente é a Rússia, e a Rússia ela entra em crise com a Ucrânia, né, mais próximo a esse período, que acaba aumentando esse custo de produção para eles e atrapalhando aqui o desempenho da SLC. E a Renner, né, a Renner ela conseguiu manter uma estabilização, ela não teve uma variação tão grande, né, então esses conflitos externos, essas interferências climáticas que podem acontecer não impactaram a Renner. Então a Renner, em questão de margem, ela se demonstrou bem estável, né, mas é uma margem um pouco menor comparada às outras empresas. Ela supera a SLC em 2024, mas que é um bom sinal para a Renner, né, que tem uma margem melhor, mas em volume, a SLC ainda acaba sendo
um ponto mais atrativo, mas é um indicador bem interessante. Ver que o varejo no mercado interno possui mais margem de lucro do que um dos principais carros econômicos do país, né? E sobre o retorno do investimento sobre patrimônio, que é o quanto do lucro investido, né, quanto do lucro líquido retorna sobre o capital investido. Em 2022, esse indicador vai acompanhar muito a margem de lucratividade, porque a margem de lucratividade, se ela for alta, muito provavelmente os, o seu PL, que mantém estável durante os outros anos, ele vai ser bem similar. Então, a gente pode ver que em 2022 a Vale teve quase 50% de retorno sobre o patrimônio, ou seja, cada R$ 1 que a empresa investe, cerca aí de 49 centavos retorna para o bolso dos investidores. E ele cai em 2023 e 2024, né, muito por essa questão que a gente acabou de explicar, que é a variação do preço da commodity, e isso, o aumento dos insumos para a empresa como a SLC, que sai de 27% de retorno sobre o patrimônio, cai em 2023 para 18% aproximadamente, e se equaliza junto com a Renner em 2024 em 11%. Né? Já a Renner, ela também, nesse indicador, ela é a menor das três, mas ela é muito sólida, né? Ela é muito estável, oscila pouco, né? Ela sai de 2022 com 12,8% e cai para 2023, mas volta a subir em 2024. Né? A Renner em si, ela teve um aumento de receita nesse período, ela teve uma receita um pouco maior, ela teve a mudança na estrutura societária dela, como a Rai comentou, e ainda teve a incorporação de uma nova empresa, né, que é a RACC, e isso aí acabou interferindo também no retorno sobre o patrimônio da renda. O ROA, a Jéssica vai falar um pouco agora sobre o ROA. Eu vou falar um pouco sobre o ROA. O ROA, ele mostra o quanto a empresa ela tem de lucro em relação ao seu total de ativos que ela possui, ou seja, ela mede a sua eficiência na utilização dos ativos para conseguir gerar os resultados. E que quanto maior essa eficiência do indicador, melhor que a empresa está aproveitando a sua estrutura. E em 2022, a gente pode observar que a Vale se destaca com 21,25%, que ela utilizou muito eficiente os seus ativos, com uma operação bem estruturada. Já a CLC, que a gente pode acompanhar, ela teve 8,99%, e a Renner ela tem 6,11%, que ela aparece com retornos bem menores do que a Vale, então a Vale se destaca bem mais por isso, e que ela mostra que naquele ano de 2022, elas conseguiram se transformar os seus ativos menores em lucros em comparação com a da Vale. Já em 2023, o ROA ele cai para as três empresas, ficando muito parecidas uma com a outra, porém a Vale ainda continua se destacando e reflete um cenário bem mais desafiador, com a pressão dos valores, dos custos e a demanda, e que ficou difícil com a queda, porque agora para se reerguer vai ter um pouco mais de dificuldade, e que impacta diretamente o investidor analisando o ano de 2023. Já em 2024, a CLC ela permaneceu como uma empresa de destaque e mantendo o menor retorno sobre o ativo. A Vale ela se manteve em um nível menor, intermediário, na verdade, né?
e a CLC e a Renner se manteve com um valor menor. E que a Renner, na verdade, ela apresentou uma leve recuperação, ficando um pouco acima da CLC, mas pouca coisa, não muito. E que, no geral, o indicador ele mostrou que a Vale continua entre a melhor empresa entre as três ao longo dos anos, e que as empresas elas tiveram uma relação parecida e que para investir é melhor a da Vale para os investidores, analisando as três, continua sendo a Vale. Pode passar, Arthur. Agora eu vou falar sobre um pouco do ciclo de caixa. É que no ciclo de caixa, ele é o quantos dias, em média, o dinheiro sai e entra para a empresa para pagar os fornecedores e voltar da mesma forma do recebimento de vendas. E que quanto menor seu ciclo de caixa é positivo, porque significa que quanto menos o dinheiro preso na operação, há menor necessidade do capital de giro para manter o negócio funcionando. Em 2022, a gente pode observar que a CLC ela apresentou um ciclo menor, bem com 11,75. A Vale apresentou 38,32 e sendo intermediário, e já a Renner ela apresentou um prazo mais longo, o que é um pouco comum das lojas de varejo, que elas trabalham com estoques menores e as condições de pagamentos mais diferenciados, que é pagamento parcelado, essas coisas. E em 2023, o ciclo da CLC ela aumentou bastante, o que significa que ela passou a depender de mais recursos para poder financiar suas operações. E foi sendo aumentado a necessidade da capital de giro. A Vale ela conseguiu reduzir um pouco o seu prazo, mostrando uma melhora na gestão e da capital de giro, e a Renner ela importou pouca coisa em relação ao ano anterior, mas ela ainda permaneceu por um tempo mais elevado do que as outras empresas, em comparação com as outras empresas. Já em 2024, a CLC ela continuou com ciclo alto, praticamente a mesma coisa ali de 2023, só que sem voltar aos níveis mais curtos. A Vale ela retornou um pouquinho mais do que o ano anterior, mas ela não tem intermediário ali entre todas as empresas, que é reforçando a sua gestão de prazos. E a Renner ela voltou a ficar a mais longo prazo ainda, com o seu ciclo de caixa, que faz exigir mais cuidado com a gestão do curto prazo. Pode passar. Já a retenção de receita, a retenção de receita, na verdade, ela indica que quando cada real é vendido, permanece na empresa para cobrir os custos, gerar o lucro e permitir os investimentos do capital próprio. Já quanto maior a retenção, ela dá maior capacidade da empresa de fortalecer o caixa, de investir em expansão e se proteger de períodos de crise.
Em 2022, a gente pode observar que a Renner, ela é que teve reter o valor, a empresa que mais conseguiu reter R$ 1 de receita, quanto bem menor, que a gente pode ver que teve ali uma boa capacidade de transformar suas vendas em recursos e que ficam na empresa. Já a Vale, ela teve 0,49, que é uma boa capacidade, né, de poder transformar as vendas em recursos e que ficam na empresa. Enquanto a CLC, ela apresentou um menor valor, com 0,25, indicando as margens mais apertadas e a maior sensibilidade nos custos. Já em 2023, a gente pode observar que houve uma pequena queda ali para todas, tanto a Renner com 0,50, a Vale 0,42 e a CLC 0,17, que é mostrando um pequeno aperto nas margens e que foi provavelmente ligado aos custos. E já em comparação com 2024, a Renner e a Vale elas voltaram a melhorar, se mantiveram ali aumentados seus valores, e que teve uma boa recuperação. Já a CLC ela apresentou uma pequena evolução, mas pouquíssima coisa. E que dessa forma os indicadores mostram que a Renner se destacou por reter mais o valor da própria receita e que ajuda a sustentar os investimentos e resultados futuros, e que a Vale ela apresentou um bom equilíbrio entre a retenção e a rentabilidade. Ela se manteve ali bem alinhada aos valores dos anos. E que a CLC ela operou com margens bem menores do que as outras e que ficou mais vulnerável e as variações dos custos com os preços e as condições de mercado. Pode passar. Bom, agora fazendo uma análise comparativa mais no geral, assim, a gente vê que as três empresas elas têm ramos totalmente diferentes, mas que a gente dá para fazer uma comparação boa aqui. Começando pela Vale SA, que é o que apresentou uma maior força financeira e estabilidade, ela se destaca pela geração de resultados e também pela boa posição de caixa, né? Então, o que consiste ali num melhor pagamento de dividendos, que torna mais atrativo para os investidores. E também que tem boa segurança e retorno previsível. Já a loja Renner também demonstra uma solidez e gestão eficiente ali do seu caixa, porém ela é mais sensível, devido ao cenário econômico interno. Em períodos de desaceleração, em tempos mais de crise ali, ela tende a oscilar mais e ter um risco elevado. A SLC, ela tem um bom potencial de rentabilidade, mas se tratando da parte agrícola, a gente sabe que depende muito do clima e também do preço das commodities internacionais, que a gente sabe que a cotação do dólar ali influencia bastante. Então, ela teve uma maior variação entre os índices, né? Ela tem um maior índice de financiamento, maior índice de endividamento, já levando em consideração essa parte aí do clima. Então, a gente vê, né, que através dessa análise, a empresa que se destaca mesmo é a Vale, que sendo uma opção mais equilibrada e segura a longo prazo. Pode passar. Tá. E para finalizar, como a Rai já apontou, né, a melhor opção de investimento que a gente considerou
foi a Vale, né? E considerando os indicadores que a gente pegou, basicamente olhamos para o cenário operacional da empresa, né? Identificamos quais seriam as principais variáveis que poderiam trazer dificuldade na operação da empresa, na sua principal atividade. Olhamos os indicadores financeiros da empresa, né? Como está a saúde financeira da empresa, seu endividamento, se está alto, se está baixo. E olhando os cenários anteriores, né? A gente olhando os cenários operacionais dos anos anteriores, sobre a sua distribuição de dividendos, sobre o quanto elas conseguiram de margem líquida, né? E sobre os demais indicadores que a gente apresentou, a gente chegou à conclusão que a Vale, né, ela é uma empresa mais sólida e segura para ser investida a um longo prazo e até curto prazo. A Renner também ela ficou bem equilibrada, assim, em questão da, dos desempenhos dos indicadores, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, um, um comparativo, né? A gente tem os indicadores de rotatividade, a Vale se destacou e em lucratividade também, mas a Renner em liquidez e endividamento também ela estava melhor do que a Vale. Porém, a Vale, ela tinha um percentual bem estável, ela estava equilibrada ao ponto de não ser insegura para ser desconsiderado um investimento, né, por conta desses indicadores. Então, a gente avaliou muito a questão da atividade operacional da empresa, né, a Vale ela tem um grande tempo já de exportação que ela leva para a China em questão de seus minérios de ferro, ela está variando seu portfólio, né, já se preparando aí para ocasiões futuras. E a SLC também, a gente entendeu que não seria um investimento apropriado no momento, até por conta das suas questões de aumento de custo, e essa variação do dólar, que é um ponto que a RAI colocou, que é muito importante, que atrapalha bastante a questão do desempenho da empresa. A gente sabe que é bastante travado o comércio do dólar, eles fazem o travamento dos valores com um período de antecedência, mas as variáveis que podem atrapalhar na eficiência operacional da SLC é muito incontrolável, né? Cerca de 50%, né, do desempenho operacional das empresas do agronegócio é clima. E a gente considerou que esse percentual é muito alto para você fazer um investimento numa empresa, sendo que 50% da operação dela pode ser comprometida por um fator que ela não consegue controlar. E já a SLC, a Vale, perdão, ela consegue, né? Ela tem uma margem de operação muito mais segura, ela tem contratos muito firmados, né, a curto e longo prazo. E já a Renner, a gente considerou a dependência do mercado interno, né? A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem é, uma parte financeira um pouco complicada, a parte econômica do Brasil, principalmente com a alta da taxa de juros, e isso acaba desestimulando o comércio interno, apesar do bom resultado da Renner nos últimos períodos. A gente levou em conta esse ponto, que poderia haver esse desestímulo, né, no comércio, e a gente considerou isso, né, mais na questão operacional. E a gente colocou aqui os pontos, né, como solidez financeira e a estabilidade operacional, né, que foi um dos pontos que a gente considerou para essas três empresas, a boa liquidez e capacidade de pagamento, né, das empresas, onde todas demonstraram ter capacidade de pagar as suas dívidas de curto prazo e a longo prazo, né, umas podem ter uma margem um pouco maior do que a outra, mas foi o ponto que a gente também utilizou para considerar esse indicador e a avaliação final da empresa. O endividamento também entrou no conto, né, no ponto se o endividamento estava controlado, se ele estava muito controlado, e dentro do padrão, dentro do risco que a gente identificou que era aceitável assumir, a gente também considerou a Vale nesse ponto. A rentabilidade consistente, né, a gente olhou como a gente tinha comentado, a gente olhou um pouco para o passado, né, e fez a projeção para o futuro. Então, a gente entende que a rentabilidade consistente da Vale, ela tem uma projeção, né, uma perspectiva para mais alguns anos, para mais anos,
Então, a gente considera esse ponto um dos principais, na verdade, para manter esse investimento. A gestão eficiente, né, do capital de giro. A gente viu que o ciclo de caixa, né, como eles conseguem fazer a operação do seu caixa, da sua eficiência operacional da Vale é bem baixa, né, cerca aí abaixo de 30 dias, para não lembrar os números exatos. E das outras empresas haviam ciclos muito altos, né? Se eu não me engano, ambas estavam acima de 160 dias, né? Que são um ciclo de caixa bem alto. E o compromisso, né, isso aqui já é um ponto muito importante que a gente considerou, até pelos eventos não tão recentes, porque já faz, acho que 10 anos, se não me engano, do evento de Brumadinho, mas é um ponto que a gente considerou, que é o compromisso com o ESG, a governança corporativa, né, que é o compromisso que a Vale e todas as outras empresas têm, tanto com a SLC e a Renner, têm com os investimentos em sustentabilidade, né, a segurança e a responsabilidade ambiental, né. Aqui dentro das três, a SLC e a Vale, ela possui riscos maiores em relação à sustentabilidade. A SLC tem um risco por conta da moratória da soja, né, por um bom tempo que vigorou devido a para você não comercializar commodities de áreas desmatadas. A Vale, ela teve o evento de Brumadinho, né, que foi muito destacado durante um bom tempo e que ainda até hoje permanece nos demonstrativos da Vale, onde tem anualmente lá cerca de 1 bilhão, mais ou menos, de valores pagos às famílias, né, que são pagos anualmente. Então, a gente entendeu que esse ponto também para as duas empresas era muito importante. A Renner, ela tem um ponto um pouco mais seguro em relação à questão da sustentabilidade, mas ela também trabalha isso dentro da empresa, né, para evitar alguma alusão a trabalho escravo e algo assim, e algo similar. Mas considerando todos esses indicadores, todos esses pontos que a gente avaliou para considerar a empresa promissora e que continue forte dentro do mercado, a gente escolheu a Vale, né, como opção mais equilibrada para o investimento, né, que vai dar mais rentabilidade, que tem a prospecção maior de crescimento e estabilização no mercado, né, sem depender de fatores externos. E é isso. Bom, agora se encaminhando para a conclusão, fazendo um resumão, né, do que a gente já comentou aqui. Como eu disse anteriormente, as empresas têm três setores diferentes, né, três comércios diferentes, e cada uma ela enfrenta seus próprios desafios. Mas começando pela SLC, né, que ela passou por um período mais difícil de 2022 a 2024, onde a liquidez caiu, o endividamento aumentou e a rentabilidade retraiu, que isso é um reflexo, né, dos fatores típicos do agronegócio, como clima, preços internacionais das commodities e necessidade de capital, de giro, né, mais financiamentos para girar essa safra. E apesar disso, ela tem uma estrutura operacional forte e pode se recuperar, né, com um ajuste de capital de giro na estratégia financeira. Também aí se o clima, né, e o preço das commodities não colaborarem. Já a Vale, ela teve um desempenho sólido, mesmo sendo afetada pela queda do preço do minério, pela demanda global, porque ela tem outros produtos ali no seu leque. Então, a companhia, ela preservou, né, a liquidez estável, uma boa geração de caixa e uma alavancagem operacional controlada. Então, ela é uma empresa intensiva em capital e é normal de ter em grande volume de ativos e passivos, mas ela lida bem com isso. Então, a gestão de dívidas também é eficiente e garante a resiliência de uma empresa num mercado extremamente volátil. Então, a gente vê que a Vale é uma empresa muito forte, muito bem consolidada. E por fim, a Renner, ela, né, mostra uma trajetória aí de recuperação e fortalecimento, onde a empresa reduziu o endividamento e aumentou o seu PL e também melhorou a rentabilidade.
Isso mostra maturidade na gestão e uma boa adaptação ao varejo, né, ao comércio interno. E mesmo com a liquidez um pouco menor, ela manteve um equilíbrio financeiro, né, e continua aí tendo espaço para crescer. No geral, o nosso estudo evidencia, né, a diferença nos indicadores, e elas são explicadas pelas características de cada setor e também pela condição, pela condição econômica no período. Ela também reforça, né, como a governança e a transparência, as auditorias das empresas também permitem uma análise confiável à saúde financeira. E, além disso, né, a atividade proporcionou para a gente para ver de fato como as empresas elas estão abraçadas aí no mercado de capitais, como funciona toda essa parte, também para a gente entender mais sobre um pouco do mercado financeiro, também analisar melhor esses indicadores para futuramente, quando a gente for investir, a gente está por dentro ali, sabendo analisar melhor e é, decidindo qual a melhor empresa para a gente estar investindo. Então, o trabalho desenvolveu uma visão mais crítica, né? E também profissional sobre finanças, investimento e nessa parte aí de mercado. Pode passar. Aqui a gente trouxe uma citação bem curtinha também, mas muito interessante, que é o investidor bem-sucedido é aquele que entende o negócio, avalia seus fundamentos e mantém a disciplina a longo prazo, porque a gente sabe que não é, eu vou investir hoje e que amanhã eu já vou ter um monte de dinheiro na conta. Tem que ter consciência, tem que ter paciência, saber analisar bem para, a longo prazo, ter esse retorno de volta. E essas são as referências. E é isso, o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Pode parar aqui a gravação. Eu acho que deu tempo.